me assistindo. Opa, agora eu acho que o microfone ficou normal. Boa noite a todos vocês aí que estão me assistindo. Quero agradecer a organização da Campus Party. Aliás, queria fazer um elogio público aqui, que está sendo uma organização incrível, né? A gente recebeu e-mail com um manual e tal, enfim, está sendo realmente muito legal. Dos vários eventos que eu tenho participado aí nesse período de quarentena, essa Campus Party certamente é uma das mais organizadas. Vamos lá, né? O assunto hoje é storytelling, e para começar, eu vou contar uma história para vocês. A história desse cara aqui da foto é um cara que, inclusive, eu não conheço, tá? Mas é um cara chamado Sérgio Arno, né? Ele é da família Arno, aquela marca de eletrodomésticos que, enfim, ele é da família que detinha a empresa, né? E ele trabalhou uma boa parte da vida dele naquela empresa. Só que um dia ele descobriu que não era isso que ele queria fazer da vida, né? Ele queria fazer alguma outra coisa da vida. E aí ele pega a participação que ele tinha na empresa, vende para a própria família, e aí ele vai, com esse dinheiro, ele vai para a Itália e passa um tempo na Itália fazendo uma série de cursos de culinária, né? Depois desse tempo ele volta para o Brasil, mais especificamente para São Paulo, e começa a abrir alguns restaurantes italianos, né? Hoje ele tem algumas redes que estão presentes em mais de uma capital, mas o primeiro restaurante que eu conheci dele foi esse restaurante aí da foto ao lado, Alimentária de Sérgio Arno. Era um restaurante italiano, pequenininho, perto de onde minha mãe morava, em São Paulo, perto de onde eu morei em São Paulo por muito tempo, enquanto eu morava na casa dos meus pais. E era um restaurante muito gostoso, a gente ia lá de vez em quando, ficava a 1,5 quarteirão, né, da casa naquela época. E o mais curioso é que toda essa história que eu contei não está em nenhum lugar desse restaurante. Essa história nunca esteve no cardápio, essa história não estava escrita na parede. Se você acessar o site do restaurante, essa história também não está lá. Mas por algum motivo, todo mundo que frequentava o lugar, ou enfim, todo mundo que de alguma forma vivia ali no entorno desse restaurante sabia disso, né? Por que será? O fato é que essa é uma história legal de saber, né? E eu não sei de onde vocês estão me ouvindo, aí deve ter gente do Brasil inteiro, imagino, e principalmente muita gente de Goiás, né? Independentemente de onde vocês estejam, eu aposto que vocês já viveram essa situação, né, de alguém chegar para vocês e falar assim: olha, come lá no restaurante do fulano de tal, porque é um cara que veio de não sei onde, que fez não sei o que da vida. Enfim, a pessoa já te vende o restaurante com toda uma história junto, com todo um contexto junto, né? E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Essa história que eu contei agora, não por acaso, ela segue exatamente o padrão de todas as histórias do mundo do entretenimento. Filmes, livros, novelas, séries, histórias em quadrinho, peça de teatro. Se vocês pegarem todas as histórias, né, que de uma forma ou de outra a gente consome, não importa a mídia, essas histórias vão ter sempre uma determinada sequência de fatos, né? Ou uma determinada estrutura. Vamos ver que estrutura é essa? Olha só. Toda história começa com um personagem, tá? A gente sempre tem que ter um personagem. Por quê? Porque é o personagem que vai criar conexão com o seu público, né? Nós, seres humanos, nos conectamos muito mais facilmente com outras pessoas do que com coisas, objetos, produtos, serviços, ideias, conceitos, etc. Então toda a história começa com um personagem. Esse personagem precisa ser alguém real? Não necessariamente. Pode ser algo personificado, né? Eu posso personificar qualquer coisa, do meu mouse ao meu celular,
desde que essas coisas tenham nome e que elas pensem, sintam e ajam como seres humanos, certo? Então, toda a história começa com alguém com quem eu possa me identificar. Num segundo momento, né, a partir do momento que eu conheço esse personagem, toda a história traz um novo problema para a vida desse personagem, que eu estou chamando aqui de um desejo. Né? Esse personagem passa a desejar algo novo, a desejar um sonho, a desejar escapar de algo ruim, a desejar o amor de alguém, né? Enfim, todo personagem passa a ter um desejo, certo? Algo que faça ele levantar da cadeira, né? E ir atrás de algo. Vocês gostaram do meu estante aqui. Só que, para uma história ser legal, né? Para uma história ser boa, para uma história ser envolvente, o personagem não pode chegar onde ele quer imediatamente. Ele vai ter que encontrar perrengues no meio do caminho. O que na linguagem, né, da literatura, do cinema, etc., a gente chama também de conflito, tá? Mas esse personagem vai ter que enfrentar pelo menos um obstáculo para chegar onde ele quer. Vamos pensar aqui em comédias românticas tradicionais. O mocinho se apaixona pela mocinha. Se a mocinha topar ficar com o mocinho imediatamente, acabou o filme, né? Porque você não vai ver 2 horas de foram felizes para sempre. Então alguma coisa tem que acontecer para que eles não fiquem juntos imediatamente. Um ex chegou na cidade, a mocinha na verdade não gosta do mocinho, eles são de famílias rivais, ela tem uma viagem marcada, enfim, aí clichês do gênero comédia romântica, né? Todos vocês já assistiram vários. Então, olha como é importante ter perrengue, né? O perrengue é aquilo que prende nossa atenção na história, é aquilo que a gente está torcendo pelo personagem, e quando a gente vê o personagem enfrentando um problema, né? Enfrentando um desafio, a gente tem aquela sensação de e agora, será que ele vai conseguir? Ai, meu Deus, e agora? Né? Então, por isso que é importante ter perrengue. E por que é importante ter um novo problema na vida de alguém, né? Um novo desejo? Porque nenhuma história é sobre a nossa rotina. Pensa assim, quando a gente vai no bar encontrar os amigos, ou melhor, quando a gente ia no bar, né, encontrar os amigos no mundo pré-pandêmico, ninguém chegava no bar e falava assim, cara, você não sabe o que me aconteceu. Eu acordei, eu fui trabalhar e eu voltei para dormir. Absolutamente ninguém conta essa história, né? Então, toda história começa quando surge um novo problema na vida de alguém, e aí a gente vai ver essa jornada de como essa pessoa chega onde ela quer, né, enfrentando problemas e se transformando para enfrentar esses problemas. Nesse processo, a pessoa vai ter que amadurecer, ela vai ter que desenvolver uma ferramenta nova, ela vai ter que mudar emocionalmente, vai acontecer alguma coisa. Toda história é isso. E a história que eu contei ali no começo? Quem é o personagem? Sérgio Arno. Qual é o sonho dele? Se tornar um chefe, né? Esse é o desejo dele. E ele luta contra o quê, gente? Ele luta contra uma vida ganha, né? Infelizmente, não é a história da maior parte dos brasileiros. A maior parte dos brasileiros não tem esse problema, mas é um problema para ele, né? É um problema emocionalmente relevante. Você nasceu numa família rica, você está, entre aspas, com a vida ganha. Você vai abrir mão de tudo? Né? Você vai se arriscar para virar o que você quer? É uma história interessante. Né? E aí vamos pensar o seguinte, o que essa história confere para o prato que você come naquele restaurante? Quando você vai comer uma massa lá no restaurante do Sérgio Arno, essa massa vai ter mais paixão, né? Essa massa vai ter mais coragem. Essa é uma história que vai conferir uma série de atributos para aquele produto. E da mesma forma, vocês que estão me ouvindo aí podem contar histórias que vão conferir novos produtos, a seja lá o que vocês vendam. Né? Produtos, serviços, causas, vocês mesmos. Né? A história que você conta de você mesmo ajuda as pessoas a terem percepções mais apuradas, ou percepções até melhoradas, né? Sobre quem vocês são, o que vocês podem oferecer para o mercado. E ainda tem um outro elemento aí, além de personagem, desejo e
perrengues, que é a verdade humana, né? Toda história tem que, pelo menos tangencialmente, tocar aí no que eu chamo de verdade humana. Verdade humana é o componente emocional de uma história. Pensa assim, o que faz você sair de casa e encontrar um amigo no bar? Ou hoje em dia, né, o que faz você abrir um Zoom para fofocar com um amigo? Né? Coisas importantes da sua vida. Ninguém vai fofocar sobre a rotina. O que são coisas importantes? O nascimento de alguém, a morte de alguém, né? O ganho de alguma coisa que você esperava muito, uma vitória, uma perda muito importante, né? A conquista romântica de alguém, tomar um pé na bunda, né? Essas coisas realmente importam para nós seres humanos e as histórias são sobre essas coisas, tá? De uma forma ou de outra, todas as histórias tocam nesses pontos. Agora, por que é importante isso? Em primeiro lugar, as histórias são super eficientes para conquistar a atenção das pessoas. A gente vive num mundo, num momento, onde é cada vez mais difícil conseguir a atenção de alguém. Vejam esse infográfico, né? Esse é um infográfico antes da pandemia, tá? Do comecinho do ano. Antes da pandemia, a gente estava assistindo, a gente, mundo, né? Estava assistindo 764 mil horas de Netflix a cada 1 minuto. 4,7 milhões de views no YouTube a cada 1 minuto. 1,6 milhão de julgamentos no Tinder a cada 1 minuto. Olha o tanto de coisa que acontece na internet a cada 1 minuto. A gente está sendo inundado por essas coisas, né? Que, enfim, estão quase afogando a gente mal consegue respirar. E aí vem você tentando chegar nessas pessoas que não têm mais atenção, né? Vem você querendo vender o seu produto, vem você querendo vender o seu serviço, vem você querendo se vender, e as pessoas não conseguem mais ter espaço para consumir conteúdo, a menos que seja uma boa história. Eu vou dar 2 exemplos. Ninguém consegue ficar mais do que 5 minutos sem olhar para o celular hoje em dia. Inclusive, deixa eu olhar aqui meu e-mail. Brincadeira, gente. Mas, né, a gente tem esse cacoete. Ainda mais no mundo pandemia, agora eu sei que vocês devem estar com muitas abas abertas aí no navegador, né? É irresistível olhar. Mas quando uma história é boa, a gente fica vidrado, né? Quando um filme é bom, vocês conseguem ficar 2 horas sem olhar para o celular. Da mesma forma que todo mundo diz que não tem tempo para absolutamente nada. E é verdade, está cada vez mais difícil arranjar tempo. Mas quando uma série é boa, você cria tempo na sua vida, né? Você cria tempo na sua vida para conseguir assistir a série, não é isso? Quem nunca, né? Então, o primeiro ponto pelo qual as histórias importam é que elas capturam a atenção das pessoas. E o segundo ponto é que as histórias têm tudo a ver com memória. Um psicólogo chamado Jeremy Brunner descobriu que uma história tem 22 vezes... Desculpa, um fato tem 22 vezes mais chance de ser lembrado se tiver ancorado numa história. Por quê? Histórias têm a ver com emoção, lembra? História, verdade humana, emoção. E emoção está ligada à memória. Toda vez que você emociona, você faz com que as pessoas se lembrem de você. Tá? Tem vários estudos que falam sobre isso, eu não tenho tempo aqui para falar com mais profundidade, mas acreditem em mim, vão pesquisar, vocês vão descobrir que as pessoas se lembram muito mais quando elas se emocionam. Então pensa sobre isso, quando você vai se comunicar com alguém, seja comunicação institucional, seja comunicação oral, seja lá o que for, uma apresentação, uma live, como eu estou fazendo agora, como você faz os outros se sentirem, né? Cada slide meu aqui, cada fala minha, eu sempre me pergunto, como as pessoas vão se sentir a partir disso? Porque se elas não sentirem nada, tá errado. Né? Eu quero que vocês sintam coisas. Eu quero que vocês concordem comigo, eu quero que vocês se emocionem comigo, eu quero que vocês fiquem bravos comigo, eventualmente, eu quero que vocês fiquem com raiva de mim, mas é assim que vocês vão se lembrar de mim, né? Se vocês não sentirem nada a partir da minha apresentação, desculpa a palavreada aí, mas eu tô pip, né? Tem uma frase ótima da Maya Angelou, que foi uma ativista negra. A Maya Angelou falava o seguinte: as pessoas vão se esquecer do que você disse, as pessoas vão se esquecer do que você fez, mas as pessoas nunca vão se esquecer de como
você as fez se sentirem? Não é verdade? A gente se lembra de onde a gente estava em 11 de setembro de 2001, porque foi um momento super emocional, mas a gente não se lembra do que almoçou semana passada. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, de coisas completamente diferentes que mostram como o storytelling pode ser utilizado. Por exemplo, o site da XP Investimentos, a corretora. Agora o site da XP mudou um pouco, tá? Agora, na data que a gente está hoje, que é 10 de julho de 2020. Mas há algum tempinho atrás, se você acessasse o site, você ia encontrar isso aqui. 2 botões. Abra sua conta, óbvio, né? Eles querem que você abra sua conta lá. E saiba mais. Saiba mais sobre o quê? Sobre a história do dono, Guilherme Benchimol, da demissão à transformação do mercado financeiro. Olha que interessante, a principal mensagem da XP não é taxa, não é número, não é um gráfico, não é dados, não é nem variedade de produtos. Eles estão focando na história do dono. Por quê? Porque lá é um lugar onde você vai deixar seu dinheiro, cara. Você vai deixar seu dinheiro. E onde você quer deixar seu dinheiro? Num lugar que você confia. Não é isso? A melhor maneira de você confiar na XP é você ter essa sensação de que você conhece o dono da empresa profundamente, que você é íntimo dele. Claro que você não é, mas se você clicasse aí no Saiba Mais, você ia cair, nessa época, numa sequência de vídeos documentais sobre o Guilherme Benchimol. É como se você virasse íntimo dele, né? Então, olha como uma empresa do tamanho de uma XP, que fala de coisas completamente racionais, né? Dinheiro, investimento, retorno, etc., está tentando te pegar pela emoção. E um cara que estava em busca de um desejo, sofreu perrengues, não é isso? Qual era o desejo dele? Transformar o mercado financeiro. O que aconteceu? Ele foi demitido. Olha aí. Próximo exemplo, uma vitrine de loja. Dá para usar storytelling numa vitrine de loja? Opa! Que história essa vitrine conta, gente? Essa história essa vitrine conta a história de um cara que não quer estar lá. É um cara que quer escapar de onde ele está. Eu não sei em qual grau, tá? Isso aí é uma interpretação de cada um. Pode ser que ele queira muito que o final de semana chegue, pode ser que ele queira muito que as férias dele cheguem, pode ser que ele simplesmente... Pode ser que ele não quer mais estar nessa profissão, nessa vida. Pode ser que ele queira outra vida, pode ser algo mais robusto, né? E pensem no seguinte, pensem que vocês estão andando por uma rua aí da sua cidade que tem um monte de lojas. Qual é a vitrine que você vai parar para prestar atenção? Essa. Porque todo mundo é capaz de se identificar com essa história. Opa, tô aqui. Todo mundo é capaz de se identificar com essa história. Todo mundo já viveu isso de uma forma ou de outra. Então, olha como dá para contar a história numa imagem, né, numa vitrine. Um outro exemplo. Esse aqui é um exemplo legal de uma... como é que chama? Eu esqueci o nome aqui agora, esqueci o nome ao vivo, mas enfim, uma empresa de cooperativa agrícola, uma cooperativa agrícola da Austrália que resolveu batizar os produtos que eles vendem. Então a couve-flor virou a Doris. E se vocês forem ler aqui, né, o que está escrito numa tradução livre é que a Doris é meio tímida, mas quando ela vai para a frigideira com os outros vegetais, né, ela fica mais soltinha. E aí no final lá tem Go Doris, né? Vai Doris. Então olha que interessante, com um parágrafo eles conseguiram te apresentar um personagem que tem uma personalidade, é tímido, né? Essa personalidade é justamente o perrengue que esse personagem tem que enfrentar para chegar onde ele quer, que é ficar menos tímido, né? Vencer a timidez. Olha como tudo vai se encaixando. Tem verdade humana aqui? Claro que tem, né? Um personagem tentando vencer a timidez. Tem verdade humana aqui? Claro. Alguém querendo outra vida. Tem verdade humana aqui? Claro. Quem nunca foi demitido, né, e passou por uma série de problemas. Mais um exemplo. Essa aqui é uma das fotos mais compartilhadas da história da internet. Por quê? Tem emoção nessa foto, né? É o cara mais poderoso do mundo, mas tudo que ele quer, depois de uma época difícil, né, depois das eleições, essa foto foi postada depois das eleições, tudo que ele quer é um abraço da Michelle. Né, tudo que ele quer é um abraço da pessoa que ele ama. Mais um exemplo legal aqui recente, a Natália Magalhães, estagiária do Itaú,
postou no LinkedIn outro dia que ela conseguiu juntar dinheiro para comprar o notebook que ela sempre sonhou. Essa menina tinha menos de 500 conexões no LinkedIn e esse post agora tem mais de 20 mil curtidas. Uma história até banal, uma história simples, mas enfim, olha o alcance que essa história teve, né? Para terminar aqui, eu sei que eu estou quase estourado, vou dar duas dicas para vocês. A primeira dica é muito simples. Gente, histórias são sobre a vida, não sobre o que você tenta vender. É claro que é importante você contar histórias para o seu objetivo de negócio. Seja ele vender um produto, um serviço, você mesmo, uma causa, seja lá o que for. Claro que é importante, né? Mas o que vai te conectar com as outras pessoas, né, são as histórias das pessoas e seus sentimentos. Peguem os exemplos que a gente viu aí. O que te conecta à vitrine não é a roupa que está lá, é a história daquele cara. O que te conecta à couve-flor é alguém superando a timidez, não é os nutrientes da couve-flor. O que te conecta ao Obama não é a proposta de campanha do Obama, é ele dando um abraço na Michelle, tá? Então, qual que é o truque aqui? A partir do seu objetivo de negócio, tenta ver como é que o que você está vendendo se conecta com a vida das pessoas. E aí você conta uma história sua ou de outra pessoa, ou uma fábula, ou personificando, enfim. Você conta uma história para isso, tá? A minha segunda dica aqui é um princípio do mundo do cinema, show, don't tell, né, que seria demonstra ao invés de falar sobre. Que eu vou traduzir aqui para a gente, né, como crie filmes com as palavras. O mundo corporativo é cheio de palavras vazias, né, palavras que têm significados muito subjetivos. As empresas adoram falar que elas são as mais inovadoras, a mais tradicional, a que tem o melhor serviço. Mas, gente, todos os seus concorrentes podem falar exatamente as mesmas coisas. Vocês já perceberam? Porque é subjetivo, depende da interpretação. Qualquer um pode falar essas palavras. Elas significam muito pouco. Então, ao invés de usar essas palavras, crie cenas que demonstrem isso. Sua empresa é a mais inovadora? Legal. Conta uma história de como ela inovou e de como isso foi importante. Sua empresa é mais tradicional? Legal. Conta a história de quem fundou ela lá em 1900 e bolinha, né? Sua empresa tem o melhor serviço? Legal. Conta como esse serviço salvou o dia de alguém, tá? Para finalizar minha apresentação aqui, eu quero terminar com uma frase que eu gosto muito, do Alan Weiss. Lógica te faz pensar, emoção te faz agir. Emocione. Histórias são uma ótima ferramenta para emocionar. Deixo aqui os meus contatos. Quem tiver perguntas pode me abordar no LinkedIn, Instagram, enfim, tem o site da minha empresa também para os meus cursos. Quem quiser dar uma olhada. E se eu vi que tem uma pergunta aqui, se der tempo, se vocês quiserem fazer a pergunta, eu respondo sim. Se não, tchau. Muito bem. Pergunta da Renata Nunes. O que não fazer num storytelling? Essa é uma pergunta que eu precisaria de umas 8 horas para responder, mas o que eu posso te dizer de uma forma mais rápida é o seguinte: não tente contar histórias sem emoção, né? Eu vejo muitas empresas tentando contar histórias, elas até usam aquela formulinha lá, mas elas não emocionam o público. Por quê? Porque no mundo corporativo a gente tem medo de usar a emoção a nosso favor, né? A gente acha que emoção vai ser uma coisa ruim e tal. Não tente fazer isso em casa, tá? Se você quer ir por esse caminho, tome coragem de usar uma linguagem mais emocional. Se não é o jeito da marca, se o seu chefe não gosta, enfim, se isso vai ser um problema, é melhor não contar a história. Tá? Porque uma história sem emoção vai ser uma história muito ruim, aí é melhor fazer do jeito tradicional. Mas ouse aos poucos. Vai colocando emoção aos pouquinhos. Vai valer a pena. Era isso? Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais o convite da Campus Party. Espero ocupar esse palco mais vezes. E vejo vocês por aí. Até mais.